oportunidade aqui de estar aqui trazendo um testemunho meu, uma vivência, uma experiência que eu tive com Deus, que Deus me encontrou. Eu sou muito emotivo, vou tentar falar sem chorar, vocês me perdoam, mas eu queria trazer aqui uma palavra aqui em Mateus 6:21, e uma pergunta: onde está o teu tesouro? Deixa eu colocar meu óculos aqui. (6:21) 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aonde você põe o seu coração, aonde está o teu tesouro. Em Provérbios 23:26 o Senhor fala: dai-me o teu coração. Eu quero contar aqui a experiência da minha vida, algo que aconteceu comigo. Na minha adolescência, eu não era muito assim de estudar. Eu gostava mais era de brincar, igual criança mesmo, adolescente, e não era muito chegado em estudar. Até que minha filha ali, ela não pode nem estar ouvindo isso não, porque não é um bom exemplo, né? Mas eu tinha muita habilidade, gostava de trabalhar, tinha algumas habilidades, e aos 12 anos eu já comecei, eu estava indo nas férias minhas. Eu não gostava de trabalhar, mas eu não abandonei os estudos não, eu só não gostava, né? Mas eu ia, nas férias, eu ia trabalhar lá com meu pai. Com 12 anos, eu já estava lá, meu pai tinha uma oficina elétrica de enrolamento de motor, e com 12 anos eu já estava enrolando o primeiro motor, estava ali trabalhando, e eu gostava de estar ali, de coisas novas, experiências novas. E com mais ou menos 15 anos, eu comecei a correr de motocross, e comecei a correr. No primeiro ano, logo de cara, eu já fui piloto revelação. No próximo ano, eu já conquistei já um título de piloto revelação, e eu fui campeão na categoria minha. E aí foi indo, eu estava correndo, eu gostava muito, eu tinha habilidade com moto, e eu fui conquistando muitos amigos, e foi ficando famoso, e saindo na televisão, e eu era muito jovem, e toda a mídia ficava em cima de mim, e isso foi me enchendo o coração, foi começando a eu ficar com soberba, achando que eu era o cara, né? Porque eu estava ali saindo na mídia, estava em jornais, e todo mundo de cima de mim, e eu, inexperiente, com 15, 16 anos, eu já estava me achando. E comecei a ser meio soberba, a ter meio prepotência, e meio arrogante, era meio estourado. As pessoas chegavam perto de mim e eu já tratava já diferente. E foi isso, foi acontecendo. Com 18 anos, eu já estava começando a ter a vida já com namoro, e tive uma experiência do namoro que não foi muito boa, e fui namorando, foi muito conturbado isso, e eu ainda mexia com corrida, eu corria numa categoria, corria em outra, e aquilo ia gerando no meu coração uma sensação de independência. Eu era o cara, eu achava que eu era a pessoa que não precisava de nada. E nesse namoro meu, foi um namoro muito conturbado, não era uma coisa de Deus, mas a única coisa que eu aproveitei bem nesse namoro foi que eu tive uma filha. Tive uma filha com 21 anos,
eu tive essa filha. Hoje ela está com 26, vai fazer 26 anos, semana que vem. E eu, nesse namoro conturbado, e as coisas não estavam indo muito bem para mim, financeiramente, eu buscava eu já não estava mais mexendo com motor elétrico lá com meu pai. Às vezes eu ficava lá, às vezes eu tentava com outras coisas, outros negócios, mas eu tinha muita habilidade com o trabalho. Eu comprava carro batido, arrumava, eu mesmo pintava, eu mesmo arrumava, mas eu não encontrava o que eu estava querendo para mim. Eu sentia que uma coisa vazia dentro de mim, e eu fui tendo uma vida vazia, bebia muito, era muito estourado, arrumava muita confusão, brigava demais, arrumei até uma confusão com a briga, isso me gerou um processo, e eu fui tendo essa postura totalmente diferente. Mas com 20 anos, antes da minha filha nascer, eu fui para a igreja, eu converti numa igreja que minha avó tinha, num salãozinho, e comecei a seguir. Era aquela coisa, era um pé lá, outro pé cá, então não tinha muita responsabilidade. Eu queria a benção aqui, mas eu queria aproveitar aqui o mundo aqui. Queria correr de moto, queria namorar, queria curtir, queria fazer tudo o que o mundo oferece para a gente. Mas chegou uma época que eu já não estava aguentando mais. Eu terminei esse namoro, a minha filha já estava com 1 ano e pouquinho de idade já, e Deus falava comigo que não era a pessoa certa, mas eu insistia no erro. E eu falei assim, Senhor, eu já estava indo lá no salãozinho, lá na igreja, e eu falei assim, eu não quero isso para mim, eu estou cansado de passar por isso, estou cansado de sofrer, estou cansado de tudo que está ocorrendo comigo. E vinha pedindo para Deus que eu queria dar um basta na minha vida, eu queria dar parar, acabar com tudo que me levava, que me trazia tristeza. Eu queria acabar com tudo aquilo e experimentar a presença de Deus na minha vida, a glória de Deus na minha vida. E eu orava e pedia, Senhor, e eu estava nessa época, eu estava estava no deserto, porque eu terminei esse namoro, estava sofrendo, a minha vida financeira estava totalmente destruída, porque eu tinha uma vida, eu vim de uma classe média para baixo, mas eu tinha uma vida boa. Eu andava de carro, andava de moto, corria, eu tinha os amigos do meu lado, e chegou num certo tempo que eu fui perdendo tudo isso, os amigos, fui perdendo dinheiro, não estava tendo condição, não estava tendo um norte na minha vida. Eu estava totalmente desestruturado em todas as áreas da minha vida. Não era só a área financeira, era na área conjugal, na área familiar. Eu brigava muito com meu pai, discutia, era muito ignorante, tinha todos os defeitos que uma pessoa poderia ter de querer livrar disso. E eu falei assim para o Senhor, falei assim, meu Deus, eu quero ter um basta, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uns filhos, eu quero ter uma condição financeira boa, eu quero me dar bem com a minha família, com meus pais, com os meus irmãos, eu quero ser mais humilde, eu quero ser, Senhor, uma pessoa diferente. E eu pensei, falei assim, por que eu não posso ser o espelho do Senhor? Por
que nós temos que ser a imagem e a semelhança do Senhor. E eu falei assim, eu quero ser assim. E aí eu peguei e ajoelhava e orava e pedia e chorava, mas chorava e pedia para Deus mudar a minha vida. E minha vida financeira totalmente destruída. E eu falei assim, Senhor, eu preciso hoje, isso foi há 23, 24 anos atrás. Eu falei, Senhor, eu quero ter uma vida financeira estável para eu ganhar pelo menos R$2.000. Eu falei para o Senhor, falei, 2.000 para mim, dá para eu pagar as minhas despesas, dá para eu cuidar da minha filha, dá para eu sair no cinema, dá para eu fazer umas coisinhas, pensando pequeno, né? Mas para mim era muito, porque para quem não tinha nada, 2.000 era muito. E nessa época, eu orava muito e pedia para Deus mudar a minha vida. E dava a liberdade para Deus. Falei, Senhor, muda a minha vida em todas as áreas. E eu lembro que eu comecei a fabricar umas camisas. Nessa época eu estava totalmente desestruturado financeiramente. E eu fui comprando uns panos lá, mandava fazer na facção e vendia as camisas, comecei a vender as camisas. E as camisas, quando eu coloquei o nome, eu coloquei El Shaddai no nome da camisa. E eu vinha pedindo a Deus e orava, Senhor, muda a minha vida, muda a minha situação. Então foi quando eu orando, e o Senhor falou comigo, que Ele ia me abençoar, Ele ia tirar uma pérola no oceano e me dar. E eu não entendi muito isso na época, porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que uma pérola no oceano era uma coisa muito difícil de se achar. Eu lembro de uma reunião da Adonep que eu fui, de empresários, tinha um irmão no final, foi orar e entrou todo mundo na fila, e eu entrei nessa fila, e quando eu cheguei na frente, o irmão chegou e falou para mim assim, ele olhou antes de falar, falou assim, Deus vai te abençoar. E você prepara, porque vai te abençoar com dinheiro e vai ser muita coisa. E eu fiquei surpreso ali na hora, porque eu não sabia como, não sabia quando e não sabia o quanto Ele ia me abençoar. Eu não sabia, falou muita coisa, mas é imensurável. Eu não sabia o que era. E um certo dia, um amigo meu ligou para mim, falou assim, Sandro, tem um amigo nosso que trouxe umas tendas lá dos Estados Unidos, e aí ele está vendendo no pessoal de motocross lá, nas corridas, vamos fazer essa tenda, vamos começar a fazer, vamos lá. E eu falei assim, vamos, como é que é? Não, vamos lá. Está tendo assim, e tá. Aí eu peguei e fiquei animado. E eu não consegui dormir a partir desse dia. A partir desse dia, no outro dia de madrugada, eu acordar de madrugada e fiquei totalmente incomodado. E eu não conseguia, me veio uma coisa assim que eu não sabia o que ia acontecer. No outro dia cedo eu fui lá na oficina dele lá, falei, vamos lá para a gente olhar a tenda lá, para a gente fazer a tenda. E ele falou, não, vamos. E eu ia,
chegava lá, eu falei, não, agora eu não posso, passa a tarde, eu voltava à tarde, e eu incomodado, e eu doido, eu falei assim, gente, eu nem imaginava, eu não esqueci do que Deus tinha falado para mim. E eu buscando, ia lá nele, e falei assim, voltava no outro dia, falei assim, vamos lá, eu incomodado, e eu doido, e aquela coisa dentro de mim, e eu doido para trabalhar, para fazer, falei, gente, aqui dali vai ser, e eu falei assim, eu queria fazer uma tenda, eu não imaginava o que seria, e eu acho que uns 3 dias depois de tanto eu insistir com ele, aí ele só foi lá comigo, a gente pegou a tenda, e ele foi embora, ele falou, não, vai aí, faz aí, toma conta aí, eu não vou, pode fazer aí, eu peguei, e fiquei transtornado com isso. Como eu já tinha habilidade com fazer com a mão, não gostava muito de estudar, mas gostava de trabalhar, gostava de empreender, de estar correndo, de estar inventando, fazer coisa nova. E eu peguei aquela tenda ali, desmontei ela tudo, que foi questão de uma semana, eu fiz a primeira tenda. E eu lembro que a primeira tenda que eu fiz, isso eu já estava numa igreja já grande. A primeira tenda, eu fiz uma tenda, e um amigo meu viajou lá para o Paraná. Eu lembro que era uma tenda 4,5 por 3 na cor verde. Eu lembro direitinho. E ele vendeu na época por R$800 a tenda. E ele chegou, me entregou o dinheiro, deu uma comissãozinha para ele, e fui no primeira tenda minha, eu entreguei o meu dízimo. Então foi na primeira venda minha, eu fui fiel com Deus, porque Deus já estava sendo fiel comigo, e eu não sabia, porque eu não sabia a imensidão que Deus ia me dar, eu não sabia o plano que Deus tinha na minha vida. Essa tenda, eu vendi, peguei o dinheiro, comprei mais material para fazer mais 3 tendas. Fiz as 3, vendi, foi questão de uma semana. E com um mês mais ou menos, eu já estava fabricando, e comecei lá na oficina do meu pai, um lugarzinho pequeno. Com um ano, menos de um ano, eu mudei para um galpão que seria hoje a metade dessa igreja aqui, mais ou menos. E foi quando, em janeiro, isso foi em maio, quando eu comecei, em maio de 1994. Maio de 1994. Maio agora desse ano vai estar fazendo 23 anos. Quando foi em janeiro, eu peguei e estava já nesse imóvel lá, e eu tinha já comprado um carro, uma saveirinha 0 quilômetro, e eu falei assim, não, eu vou para a praia. Foi com o pessoal da igreja, e eu falei assim, já que eu vou para a praia, eu vou encher esse carro aqui de tenda, que lá na praia eu vou vender tenda, né? Porque é na praia que o povo vai querer tenda. E a minha vida financeira começou com isso, Deus me abençoando. Mas ainda faltava muito mais ainda. A minha vida conjugal eu estava arrancando as cascas das feridas dela. E eu enchi o carro de tenda. Nós fomos ali para Ilhéus. E eu montei as tendas, peguei as tendas sozinho, levei para a praia, montei algumas tendas e coloquei, tinha feito uma faixa lá, coloquei lá o nome da Tendas El Shaddai, 062,
e o número do telefone. E tinha uma garotinha lá, magrinha, viu aquela faixa ali e falou assim: é lá de Goiânia, é lá da minha terra. E chegou para conversar comigo. E essa garotinha hoje está ali, a mãe dos meus filhos. Na época ela tinha 17 anos, magrinha, eu com 25, 26 anos, 27, né? Nós somos 10 anos de diferença. E então foi a segunda bênção que Deus me deu. Foi a segunda área minha, que é a área conjugal, a área sentimental minha, foi totalmente restaurada. E a gente casou, alguns anos depois a gente casou, tivemos 2 filhos, a Sofia e o Luca. A Sofia está com 13 anos hoje, o Luca com 12. E eu fui crescendo, ou seja, eu fui alargando as tendas, fui alargando a empresa, eu fui investindo e nunca deixava de investir no reino de Deus, nunca deixava de entregar o meu dízimo. Só que, uma certa época da minha vida, eu comecei a ganhar, já estava ganhando muito dinheiro, e aí eu comecei a falar assim: eu vou ter que investir alguma coisa. E eu comecei a investir em imóveis, porque eu vi que era uma coisa mais sólida, e fui investindo, e comprava e construía, punha para alugar, e comecei a ter uma outra fonte de renda, além da empresa, da El Shaddai. E eu fui crescendo, fui comprando, e Deus abençoava, e às vezes eu comprava construía, antes de terminar eu já comprava outro, e Deus estava me abençoando abundantemente mesmo. Ele abriu os celeiros mesmo do céu para me abençoar. E sempre que Ele me abençoava, quanto mais Ele me abençoava, mais eu buscava Ele. Quanto mais Ele me dava, mais eu entregava no reino de Deus. Quanto mais Deus fazia por mim, mais eu amava Ele. Porque em Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então eu estava amando a Deus, e eu fui sentindo uma benção, uma cumplicidade de graça comigo, e fui começando e eu vendo que as coisas estavam crescendo, comprando muito imóvel, e construindo, e tendo renda, e eu falei assim: não, eu quero mais, e acabou que eu comecei a tirar o meu coração. Por isso que vem o título aqui: Onde está o teu tesouro? E comecei a colocar as coisas, meu coração aqui, olhando só para baixo. Eu olhava só para cima antes, Deus me abençoando, e aí eu comecei a falar: eu quero mais, e eu fui, e aquilo foi me trazendo meio que uma separação um pouco de Deus, e vendo, Deus me abençoando, e eu dizimando, e eu comecei a mudar um pouco o foco da minha prosperidade, e comecei a falar assim: não, eu vou conseguir, a hora que eu tiver tantos mil, eu vou estar satisfeito, tantos mil de renda de aluguel. E isso, Deus me abençoando na El Shaddai, e eu tendo esse outro negócio dos aluguéis. E mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, Deus pegou e falou comigo, porque Deus fala muito comigo, porque eu peço muito discernimento para Deus o tempo todo, em tudo que eu vou fazer. E ultimamente eu ando
que eu ando mais pedindo hoje é sabedoria, porque se a gente tiver sabedoria e tiver a sabedoria de Deus, tudo vai acontecer conforme Deus quer. Quando a gente receber um não, a gente sabe que é de Deus também. E 8, 9 anos atrás, eu estava naquela focado naquilo que eu queria ter mais e mais, e Deus tocou em mim e falou muito claro comigo, e eu pude ouvir a voz de Deus, que Deus queria que eu servisse Ele com os meus bens, com as minhas finanças, com os meus dons. Certa vez eu ouvi um pastor, foi daqui, eu não lembro quem foi que teve lá na empresa, ele falou, essa prosperidade sua é um dom de Deus. Então eu queria usar esse dom para a obra, para a glória do Senhor. E eu peguei, e eu estava andando, e Deus falou comigo no meio ali da Marginal Cascavel, eu andando. E eu tomei fiz um propósito com Ele, que tudo que eu ajuntasse, todo o tesouro que eu fizesse aqui na terra, eu ia dar metade de tudo que eu receber, eu ia dar para Ele. E que o meu tesouro não estava aqui na terra, o meu tesouro estava lá no céu, é onde eu queria colocar o meu coração. E foi instantâneo para Deus fazer isso na minha vida. Eu peguei e declarei para o Senhor, falei assim, a partir de hoje, toda a renda dos meus aluguéis, a metade tudo que o Senhor me der, eu vou dar para a glória, vou dar para o teu reino, eu vou dar para missionário, para irmão, ajudar para quem está precisando, eu vou fazer a obra do Senhor. E eu pedi mais a sabedoria, porque eu queria que Deus falasse comigo, para quem que eu deveria dar, na hora, o lugar e aonde. E Deus, graças a Deus, vem fazendo isso. Ele foi tão abundante em minha vida, que eu não gosto de falar isso, mas eu tive que mensurar a grandeza de Deus na minha vida. Hoje, Deus me concedeu a bênção de ter 27 imóveis, que desde quando eu comecei com aquela tendinha de 4,5, verde, eu dizimando e alargando as minhas tendas. Literalmente, Deus foi alargando as minhas tendas, porque eu comecei com uma tenda pequena e foi crescendo, aumentando o tamanho dela, aumentando. Hoje eu fabrico galpões. Hoje a empresa nossa, eu falo nossa porque todo mundo me pergunta se eu tenho sócio, e eu falo que eu tenho. E vocês sabem quem é meu sócio. Amém. E todo mundo chega para mim e fala assim, mas hoje, Sandro, hoje você está rico. Eu falei assim, não estou rico. Hoje eu estou abençoado. Em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos, agradecer a oportunidade e encorajar os irmãos a ter o discernimento, a ser igual cantou na música aqui. Eu estava ouvindo a música no ser como vaso de barro quebrado, né, na mão do Senhor. E Deus fez isso comigo, foi me quebrando, me levou para o deserto, me fez novo, e eu espero que a cada dia Ele vem me usar para a glória dEle. E tudo que Deus me deu, eu falo que eu sou só mordomo, que não é meu, eu sou administrador de tudo que Deus tem me dado. E graças a Deus, Ele tem sido na minha casa, na minha vida, na minha família, tem restaurado as minhas amizades, restaurado os meus atos, tem colocado na minha vida o Espírito Santo mesmo, porque a cada dia eu venho crescendo mais em Deus.
como eu já cresci muito na área financeira, eu peço hoje muito para Deus me levar a outro patamar na vida espiritual, no convívio com os irmãos, e em tudo que eu fizer, Deus possa estar comigo. Em nome de Jesus, eu quero agradecer. Eu quero fazer uma oração. Os irmãos vão fechar os nossos olhos. Amém, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor Deus, na frente, falando do meu testemunho, da presença do Senhor na minha vida, Deus, da transformação que o Senhor fez na minha vida, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, alargando as tendas daqueles que estão buscando ao Senhor, daqueles que estão, Senhor Deus, dedicados a Ti, ó Deus, buscando uma porção nova, Senhor, buscando uma experiência nova, Senhor. Derrama a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um nessa noite, ó Pai. E como o Senhor fez comigo, que me deu essa experiência, Senhor, o Senhor possa, Senhor Deus, repartir, Senhor Deus, a bênção com os nossos irmãos aqui hoje, que está buscando ao Senhor, que está louvando ao Senhor. Eu quero agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu, ó Deus, de estar tendo o privilégio de levar o Teu nome e a Tua presença aos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. Amém.